Nossa aula de hoje é sobre equações lineares, mas vamos lembrar um pouco sobre o que são equações. Equações são expressões algébricas utilizadas para representar certas situações reais. Por exemplo, eu posso ir numa feira, comprar 6 galinhas, 4 coelhos, pelo valor de R$ 100. Chamar x o preço da galinha e y o preço do coelho. Com isso, eu posso representar essa situação por essa equação aí, pois 6 vezes o preço da galinha mais 4 vezes o preço do coelho é igual a R$ 100. Então, eu representei essa situação por essa equação aí. Então, vamos lá conhecer um pouco das equações lineares. Antes da gente conhecer as equações lineares, é bom ver algumas características das equações para um melhor entendimento. Antes de qualquer coisa, vocês têm que saber que para ser equação precisa ter uma igualdade, certo? Se não tem igualdade, não é equação. A partir do momento que você coloca a igualdade, você cria também dois membros. À esquerda aqui, tudo isso é o primeiro membro, esse 100 é o segundo membro, ok? Outra característica das equações é que elas têm letras. A maioria das vezes elas têm letras, que é o que a gente chama de incógnitas. Incógnitas são as letras da equação, os valores que ainda não conhecemos. Acompanhando essas letras, as incógnitas, nós temos o que a gente chama de coeficientes, são números, certo? São os números que acompanham as letras, estão multiplicando as letras. A gente chama de coeficientes. No caso aqui, o 6 e o 4. E esse 100 aqui, ele nem é incógnita e nem está acompanhando nenhuma letra, portanto ele não é coeficiente. Então como é que a gente chama? Por ele não ter nenhuma letra acompanhando ele, a gente chama de termo independente. Por que termo independente? Justamente porque ele não depende do valor de nenhuma letra, certo? O termo é esse e pronto. Ele independe de incógnitas, ok? Pronto. Vimos um pouco aqui sobre equações. Agora vamos entender quando é que uma equação é linear ou não. Por que esse nome? Equação linear. Todas essas equações são lineares. Todas essas não são lineares. Por quê? Se você observar aqui, as incógnitas em todas essas equações estão no primeiro grau, ou seja, elevado a 1. X aqui, elevado a 1. Aqui, o Z, elevado a 1. Fábio, eu não estou vendo 1 aí não, é porque não é necessário colocar quando está elevado a 1. Mas o expoente de todas essas incógnitas é 1. Portanto, elas são equações lineares. Se vocês observarem essas, nesse caso aqui, o x está ao quadrado. Por causa disso, ela não é uma equação linear. Aqui, o y até que está no primeiro grau, mas aqui, está no terceiro grau, o x. Portanto, aqui não é uma equação linear. Se pelo menos uma das incógnitas não tiver no primeiro grau, já não é equação linear. E nessa terceira aqui, a gente pode observar que o z também está ao quadrado. Portanto, a equação não é linear, certo? Basta isso, que os expoentes das incógnitas estejam no primeiro grau. Se não tiver, não é uma equação linear. Esse nome linear é porque, caso a gente vá construir o gráfico dessas equações aqui, vai formar uma reta, então uma linha, equação linear. E aqui, se a gente for fazer o gráfico, não será uma reta. Então já vimos o que é uma equação linear, agora vamos ver o que é a solução de uma equação linear. Para ver isso, eu peguei a equação daquele primeiro exemplo do vídeo, o das galinhas e dos coelhos, certo? Está aqui a equação. O que é a solução dessa equação? É o par ordenado, ou seja, x e y, que satisfazem essa igualdade.
quais os valores de x e y satisfazem essa igualdade, certo? Que a gente chama de par ordenado, né? Porque só são duas incógnitas. Eu dei aqui dois exemplos para a gente testar e ver se tem algum que é solução. Vamos começar por esse aqui, né? X é 10, y também é 10. Vamos substituir na equação e ver se satisfaz a igualdade. 6 vezes o x, que é 10, mais 4 vezes o y, que também é 10, igual a 100. 6 vezes 10, 60. 4 vezes 10, 40, igual a 100. 60 mais 40, 100, igual a 100. Então, isso aqui é verdade, ó. 100 é igual a 100. Portanto, esse par ordenado aqui é solução. Esse par ordenado é solução dessa equação aqui. Ok? Vamos tentar com esse aqui agora. 6 vezes, ó, o x é 20 e o y é menos 15. Certo? 6 vezes 20 mais 4 vezes menos 15 igual a 100. 6 vezes 20, 120. 4 vezes menos 15, ó. Mais por menos vai dar menos. 4 vezes 15, 60, igual a 100. 120 menos 60, 60, igual a 100. Repare, ó, que isso aqui é mentira, ó. 60 não é igual a 100. Está errado. Portanto, esse par ordenado não é solução. Ok? Esse par ordenado é solução dessa equação. Esse par ordenado não é solução. Aí, uma pergunta que pode surgir é: só existe uma solução para duas ou mais incógnitas na equação? A equação que tiver duas ou mais incógnitas, a quantidade de soluções são infinitas. Aqui eu coloquei um exemplo, mas existem infinitas soluções para essa equação. Qualquer valor que você atribuir para x, você encontrará um y que dará certo essa equação. Eu dei esse exemplo. Outro exemplo pode ser 2 e 22. X é 2, y é 22. Se você substituir, ó, 6 vezes 2, 12, e 4 vezes 22, 88. 12 com 88 daria 100. Então, outro par ordenado que é solução dessa equação é 2 e 22. Certo? Quando a equação tem duas ou mais incógnitas, a quantidade de soluções são infinitas. Certo? Agora vamos para um exemplo, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, né? Eles dão essa equação aqui, né? 2x menos y igual a 3, e pergunta se esse par ordenado é solução. Simples, né? Como eu já disse, a gente vai só substituir o x por 2 e o y por 1 e ver se obedece à igualdade. 2 vezes o x é 2, né? Menos o y, que é 1, igual a 3. Primeira multiplicação, né? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 4 menos 1 é 3. Então, ok. Resposta, sim. Esse par ordenado é solução dessa equação aqui. Simples, né? Exemplo 2, né? Novamente eles dão a equação aqui, ó, incógnitas x, y e z, e pergunta se esse termo ordenado é solução. Termo porque é 3, né? Na outra questão que era só 2 era par ordenado. Aqui pergunta se esse termo ordenado é solução. Você vai fazer a mesma coisa, né? Substituir e verificar se obedece à igualdade. 5 vezes o x é menos 1, mais 3 vezes o y
é 2, menos 2 vezes o z, que é 4, igual a 0. Vamos fazer as multiplicações primeiro, né? 5 vezes menos 1, menos 5. Não é isso? 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 4. Menos por mais, né? Esse 4 aqui é positivo. Menos por mais dá negativo. 2 vezes 4, 8. Vamos ver aqui agora. Menos 5 mais 6 menos 8. Vamos fazer o seguinte, vamos somar os negativos logo. Ó, menos 5 e menos 8 vai dar menos 13, mais o 6 aqui, ó. 6 menos 13 dá menos 7, igual a 0. Repare que isso aqui é mentira, certo? Não é verdade. Menos 7 não é igual a 0. Portanto, esse termo aqui não é solução dessa equação linear. Ok? Qualquer dúvida sobre a equação linear, sugestão para o vídeo, alguma pergunta complementar, podem colocar nos comentários que a gente vai estar respondendo quando for possível. Ok? Até a próxima.